Palavras diárias de Deus. A partir da diferença entre a substância de Pedro e a de Paulo, você deve entender que todo aquele que não vai em busca de vida, labuta em vão. Você crê em Deus e segue a Deus, portanto, deve amar a Deus no seu coração, deve afastar o seu caráter corrupto, deve procurar satisfazer o desejo de Deus e deve cumprir o dever de uma criatura de Deus. Visto que você crê em Deus e segue a Deus, deve oferecer tudo a Ele e não deve fazer escolhas nem pedidos pessoais, bem como deve conseguir a satisfação do desejo de Deus. Visto que você foi criado, deve obedecer ao Senhor que o criou, porque você é inerentemente desprovido de domínio sobre si mesmo e não tem aptidão para controlar seu destino. Visto que é uma pessoa que crê em Deus, você deve buscar santidade e mudança. Visto que é uma criatura de Deus, você deve acatar a seu dever, pôr-se no seu lugar e não ir além de seu dever. Isto não é para tolher você nem para sufocá-lo com doutrina, mas é a senda pela qual você pode cumprir seu dever e que pode ser e deve ser alcançada por todos aqueles que fazem justiça. Se comparar as substâncias de Pedro e Paulo, você saberá como deve fazer a busca. Das sendas trilhadas por Pedro e Paulo, uma é a senda para ser tornado perfeito e outra é a senda da eliminação. Pedro e Paulo representam duas sendas diferentes. Embora ambos tenham recebido a obra do Espírito Santo, ambos tenham ganhado o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo, e ambos tenham aceitado o que lhes fora confiado pelo Senhor Jesus, o fruto obtido em cada um não foi o mesmo. Um deu fruto de fato, o outro não. A partir de suas substâncias, o trabalho que eles fizeram, o que eles exteriorizaram e seus fins últimos, você deve compreender qual senda deve tomar, qual senda deve optar por percorrer. Eles percorreram duas sendas claramente diferentes. Como Paulo e Pedro eram a quinta essência de cada senda, já desde o início foram apresentados como modelos para tipificá-las. Quais os aspectos-chave das experiências de Paulo e por que ele não teve sucesso? Quais os aspectos-chave das experiências de Pedro e como ele experimentou o fato de ser tornado perfeito? Se você comparar o que interessava a cada um deles, saberá exatamente qual o tipo de pessoa que Deus exige, qual a vontade de Deus, qual o caráter de Deus, qual o tipo de pessoa que finalmente será tornada perfeita, bem como o tipo de pessoa que não será tornada perfeita. Qual o caráter daqueles que serão tornados perfeitos e qual o caráter daqueles que não serão tornados perfeitos? Estas questões de substância podem ser vistas nas experiências de Pedro e Paulo. Deus criou todas as coisas, portanto, faz toda a criação ficar sob o seu domínio e submeter-se ao seu domínio. Ele comandará todas as coisas, de modo que todas as coisas estejam em suas mãos. Toda a criação de Deus, incluindo animais, plantas, seres humanos, montanhas e rios, lagos, tudo deve ficar sob o domínio dele. Todas as coisas nos céus e na terra devem ficar sob o domínio dele. Elas não podem ter escolha e devem submeter-se às orquestrações dele. Deus decretou isto, que é da autoridade de Deus. Deus comanda tudo, ordena e classifica todas as coisas, cada uma segundo o seu tipo, alocando-se em suas respectivas posições conforme a vontade de Deus. Por maior que seja, coisa alguma pode sobrepujar Deus. Todas as coisas servem à humanidade criada por Deus, e nenhuma delas se atreve a desobedecer a Deus ou fazer quaisquer exigências a Deus. E, portanto, o homem deve, como criatura de Deus, cumprir também o dever de homem, independentemente de ser ou não o Senhor ou soberano de todas as coisas. Por mais elevada que seja a sua posição entre todas as coisas, o homem ainda é apenas um pequeno ser humano sob o domínio de Deus.
não passa de um ser humano insignificante. É uma criatura de Deus e nunca estará acima de Deus. Como criatura de Deus, o homem deve procurar cumprir com o dever de uma criatura de Deus e procurar amar a Deus sem fazer outras escolhas, pois Deus merece o amor do homem. Os homens que procuram amar a Deus não devem buscar quaisquer benefícios para si mesmos, nem aquilo que é objeto de seus anseios pessoais. Este é o meio de busca mais correto. Se o que você busca é a verdade, o que põe em prática é a verdade, e o que consegue é uma mudança em seu caráter. A senda que você trilha é a correta. Se o que você busca são as benesses da carne, se o que põe em prática é a verdade de suas próprias concepções, e se não há mudança alguma em seu caráter, e se não é nada obediente a Deus na carne e ainda vive na incerteza, o que você busca seguramente o levará ao inferno, pois a sua senda é a senda do fracasso. Ser tornado perfeito ou eliminado depende da sua própria busca, o que também equivale a dizer que o sucesso ou fracasso depende da senda percorrida pelo homem.